E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje vamos continuar nossa série de vídeos falando sobre vetores. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as componentes de um vetor e, se der tempo, se o vídeo não ficar muito longo, vamos falar também sobre a multiplicação de um vetor por um número escalar, tá bom? Então vamos comigo? Então, em primeiro lugar, vamos conversar um pouco sobre as componentes de um vetor. E o que vão ser as componentes de um vetor? Muitas vezes a gente tem que trabalhar com vetores aqui que não vão ser simplesmente verticais, dessa forma, ou era para ser horizontal aqui, né? Ou simplesmente horizontais, né? E com isso, em muitos casos, fica complicado da gente poder dimensionar para onde que o meu vetor está apontando. Porque se ele está apontando para cima ou para o lado, para mim é tranquilo de saber, né? Mas e se, por exemplo, eu tiver um vetor que esteja apontando nessa direção inclinada aqui? Será que eu tenho alguma forma de saber para onde exatamente que ele está apontando? Ou mesmo que ângulo que ele está fazendo com a minha horizontal? Ou se eu apontar um vetor para em uma determinada direção, será que eu vou chegar no destino que eu quero? Para isso, nós vamos estar usando as componentes do vetor, que são basicamente o seguinte. As componentes de um vetor, elas vão ser é, referências que a gente usa para decompor um vetor em duas partes diferentes, ou até mesmo em três partes, dependendo se a gente estiver em um plano tridimensional. Mas na prática, vai ser o seguinte aqui. Quando a gente mexe aqui com um vetor inclinado, na maioria das vezes nós vamos ter eixos de referência aqui que vão estar nos direcionando. E muitas vezes esses eixos aqui vão ser um eixo vertical e um eixo horizontal. Horizontal, eixo x, vertical, eixo y, tá bom? E como que a gente vai fazer essas componentes do vetor? Vamos pensar como se a gente tivesse uma lanterna aqui. Então, opa, eu tenho aqui uma lanterna. E essa lanterna vai estar emitindo seus raios de luz para cá. Vamos pensar que as componentes de um vetor sempre vão ser a sombra que essa lanterna faria no eixo para onde eu estou apontando. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma lanterna aqui, isso aqui é um objeto sólido, a minha componente vai ser a sombra desse vetor aqui no meu eixo y. Como assim? A sombra não faz curva, né? Então ela vai seguir reto para cá. E aí, a minha componente ela vai apontar daqui para cima, exatamente no, no sentido que o meu vetor está andando. Se o meu vetor está subindo, meu eixo y vai subir, ok? E da mesma forma, se a gente for fazer uma lanterna aqui em cima, ela vai estar iluminando aqui para baixo, e a componente do meu vetor vai ser a sombra dele aqui no meu eixo x, que seria um vetor que aponta daqui para cá. E como a gente representa esses vetores? Se aqui, por exemplo, eu tiver um vetor v, eu vou colocar alguns índices no vetor para a gente saber para onde que ele está apontando. Qual que vai ser essa minha componente? A minha componente aqui vai ser Vx e minha componente aqui vai ser Vy. Com isso, para a gente saber as componentes de um vetor, ou a projeção de um vetor em um determinado eixo, que é a mesma coisa, vamos pensar como se a gente tivesse uma lanterna que está apontada para o eixo que nos interessa. Que se eu tenho uma lanterna aqui, o meu vetor vai fazer uma sombra aqui. Se eu tenho uma lanterna aqui, o vetor vai fazer uma sombra aqui. Tudo bem? Mas beleza. Descobrimos como a gente desenha as componentes de um vetor. Mas como que eu consigo calcular essas componentes aí? Para a gente mexer com o cálculo dessas componentes, nós vamos mexer um pouquinho com a trigonometria.
que na trigonometria vai envolver ângulos, né? E a gente vai colocar um ângulo entre o vetor e uma das suas componentes. No nosso caso aqui, vamos usar a componente horizontal. Não que isso seja uma regra, mas aqui vamos usar a componente horizontal. Como a gente viu lá na soma de vetores, eu posso tranquilamente pegar esse vetor aqui e transportar ele para cá, né? Porque aí eu teria o seguinte: o meu vetor v aqui seria o meu vetor vx aqui e o vetor vy aqui, né? Porque pela soma de vetores, até a regra do paralelogramo mesmo, que nós vimos lá nas aulas anteriores, a gente poderia tranquilo transportar esse vetor para cá, aqui, tá bom? E aqui eu tenho o meu ângulo θ. E o que eu preciso saber para a gente poder calcular essas componentes do vetor? Lembrando lá da trigonometria, nós aqui formamos um triângulo retângulo, né? Tem um ângulo θ aqui, entre a horizontal e a vertical eu sempre vou ter 90 graus, e como podemos ver aqui, esse vetor somado com esse vai dar o meu vetor v original, né? E lembrando lá na trigonometria, a gente tinha lá os cálculos de seno e cosseno, né? Que era o seguinte: o seno de um ângulo θ vai ser o cateto oposto dividido pela minha hipotenusa. Sendo que aqui, o cateto oposto sempre vai ser aquele lado que não encosta no meu ângulo. Para a gente aqui, o lado que não encosta no meu ângulo vai ser o meu VY. Então, VY é o meu cateto oposto e a hipotenusa é o próprio vetor original, V aqui, tá? Se a gente for multiplicar cruzado nessa expressão aqui, já que nós temos uma igualdade entre duas frações, vamos ter aqui VY vezes 1 igual a V vezes o seno do ângulo θ, ok? Vy vezes 1 vai ser V seno de θ, e esse aqui vai ser o valor da minha componente vertical. E, só esclarecendo, não é porque é a componente vertical que eu vou estar multiplicando pelo seno, tá? A gente está multiplicando pelo seno aqui porque o VY ele é o lado que está oposto ao ângulo que eu estou analisando. Se o meu ângulo, por exemplo, tivesse aqui, um ângulo alfa, por exemplo, para eu achar o Vx que eu precisaria multiplicar pelo seno, tá bom? Então, beleza. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos fazer uma conta também com o cosseno, em que o cosseno de θ vai ser igual ao meu cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa, tá? O cateto adjacente vai ser aquele lado do meu triângulo que não é hipotenusa, mas que ele ainda encosta no ângulo que eu estou analisando. Para a gente aqui vai ser o nosso Vx. Com isso, cosseno de θ vai ser igual a Vx sobre V. Multiplicando cruzado, eu vou ter Vx vezes 1, que é Vx, igual a V cosseno de θ. Ok? E, mais uma vez, o cosseno de θ aqui, nós estamos multiplicando por V, porque Vx vai ser a componente que é adjacente ao meu ângulo. Ela está encostando aqui no ângulo, então eu multiplico pelo cosseno, tá? Evita decorar que se for horizontal é cosseno, se for vertical é seno, tá? Sempre decore como a componente que está oposta ou a componente que está adjacente ao ângulo. Tudo bem? E com esses componentes também, nós conseguimos descobrir até mesmo qual que é o ângulo de inclinação de um determinado vetor. Porque se nós formos fazer aqui a tangente do ângulo θ, tangente de θ, ela vai ser o nosso cateto oposto dividido pelo nosso cateto
adjacente, tá? E meu cateto oposto vai ser meu y aqui, vy, e o cateto adjacente, vx. Aqui eu não vou multiplicar nada cruzado, porque nós vamos usar esses valores para a gente descobrir o valor do ângulo θ quando necessário. Que, se eu quero descobrir esse ângulo θ, eu vou fazer uma operação que é a inversa aqui da tangente, que é o chamado arco tangente, que θ vai ser tangente menos 1 de vy sobre vx, o que também é chamado de arco tangente. E para a gente calcular isso, provavelmente vai ter um botão na sua calculadora, se ela for uma calculadora científica, que vai ser esse TG-1 aqui, que lá na calculadora você faria TG-1, e aí vai abrir parênteses, coloca o valor da sua componente oposta ao seu ângulo, aqui para a gente vem y, e divide pela componente horizontal. Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor o que a gente está mexendo aqui. É, essas componentes elas vão ser muito usadas mais tarde quando a gente tiver que lidar com forças, com lançamento oblíquo, qualquer coisa que envolva um certo ângulo de inclinação. Que, por exemplo, aqui, se eu tiver um caixote aqui que está sendo movimentado e ele está sendo movimentado ao longo de um trilho aqui. Eu só quero que ele ande para frente, mas eu estou fazendo uma força aqui, F de 30 newtons, inclinado em relação à horizontal. Inclinado com um ângulo aqui de, digamos, 60 graus. A minha força aqui que vai ser aproveitada vai ser só a minha componente horizontal, né? Porque tudo aquilo que eu fizer para cima, o caixote não vai sair do trilho. Ou seja, a componente que eu vou aproveitar aqui vai ser a minha componente horizontal, que se aqui for uma força F, eu vou chamar de Fx aqui. E essa minha componente, ela está adjacente ao meu ângulo, quer dizer que eu vou calcular como Fx igual F vezes o cosseno de 60 graus. E aí, Fx vai ser F vale 30, minha força total, né? Cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus vale 1 meio. O que isso quer dizer? Eu tenho 30 vezes 1 meio, a metade de 30 é 15. Isso significa que dos 30 newtons que eu estou aplicando aqui para mexer esse bloco, só 15 estão sendo aproveitados aqui. Tranquilo? E esse é o cálculo das nossas componentes de um vetor. Mas a gente usa essas componentes de vetores também para representar os vetores de acordo com a sua direção. Que, para isso, nós vamos usar os chamados vetores unitários. Os vetores unitários, como o próprio nome já diz, ele só vai ter uma unidade de módulo aqui. E por eles só terem uma unidade, eles não vão influenciar para mim na intensidade daquele vetor. Porque eu estaria fazendo basicamente uma multiplicação por 1 aqui. Que vamos representar da seguinte forma. Pegando esse nosso exemplo aqui da força de 30 newtons. Se eu tenho uma força aqui de 30 newtons inclinada a 60 graus, eu vou ter aqui a minha componente horizontal, aqui, e a minha componente vertical, aqui. Minha força F, Fx e Fy. Tudo bem? Só que aí, para a gente representar a direção que eu estou apontando esse vetor, nós usamos as componentes e, para indicar se está na horizontal ou na vertical, nós usamos os vetores unitários, que aqui na horizontal chamamos de componente i, de direção i, e aqui a direção
j. E por serem vetores unitários, nós não escrevemos eles como vetores mesmo. Nós chamamos eles de i com um chapeuzinho. É chamado de versor, no caso, por ser um vetor unitário. I, j, e no caso de uma componente z, a direção k. Tá? E para a gente colocar aqui, representando um vetor f em função dos seus componentes, vamos calcular as componentes da mesma forma que nós fizemos ali em cima. Temos aqui uma força F de x aqui de 15 newtons, que nós calculamos aqui, né? E uma força F de y, que vai ser F seno de θ, F vai valer 30 graus, e seno de 60 graus aqui, vai ser a raiz de 3 sobre 2. O que simplificando, 30 por 2 vai dar 15, e aqui temos 15 raiz de 3 newtons, certo? E como que a gente representa? Para a gente escrever um vetor, tudo que a gente colocar relacionado a ele vai ter que ter uma notação vetorial, que vai ficar da seguinte forma. Meu vetor f, ele vai ser o módulo da componente horizontal com a direção i acompanhando, mais o módulo da minha orientação vertical, da minha componente vertical, na direção j. E se tivesse também, a gente teria a componente z, o módulo dela, na direção k. E cada uma dessas componentes, nós vamos aplicar as unidades que nós sempre usamos aqui. Então, para força, a gente usa Newton, para velocidade, metro por segundo, vamos lá, para deslocamento em metros, e por aí vai. E para a gente aqui, meu Fx vai valer 15, quer dizer que eu tenho 15 newtons na direção i, mais 15 raiz de 3 newtons na direção j. 15 raiz de 3 newtons na direção j. Eu não tenho uma direção k aqui, então a gente não é obrigado a colocar, mas só para a gente saber que existe, eu poderia colocar aqui 0 newtons na direção k, tá bom? Então, eu posso escrever o meu vetor f dessa forma aqui, ou juntando as três componentes e botando a unidade do final, que ficaria 15i mais 15 raiz de 3 j mais 0k. Tudo isso aqui em newtons. E aí, essas duas formas aqui estão corretas para a gente representar um vetor a partir das suas componentes. Tá? Representando pelas componentes, não podemos esquecer nunca dos vetores unitários relativos a cada uma das suas direções. Tudo bem? E tendo isso aqui, a gente já consegue representar a direção e o sentido de um vetor qualquer, simplesmente porque a gente tem aqui nossos vetores unitários. Tá? E para a gente encerrar a aula de hoje, com essa representação aqui dos meus vetores, eu também consigo calcular o módulo de um vetor a partir das suas componentes, que vai ter basicamente a ver com o teorema de Pitágoras. Tá? Então vamos calcular o módulo de um vetor. Isso aqui a gente já viu um pouquinho lá na soma de vetores, que quando nós temos dois vetores que são perpendiculares entre si, tipo um vetor assim com outro assim, eu posso projetar esse vetor para cá e a minha resultante vai ser calculada pelo teorema de Pitágoras. Né? Aqui é a mesma coisa que a gente vai fazer. Para a gente calcular o módulo de um vetor qualquer, nós vamos ter o módulo de f ao quadrado igual fx ao quadrado mais fy ao quadrado. E também, se a gente tiver uma componente z, fz ao quadrado. Isso aqui tudo tem a ver com o teorema de Pitágoras. Ok?
E aí, tirando a raiz quadrada aqui, somando as componentes, eu vou conseguir resolver. Tudo bem? Então, vamos fazer o teste aqui. Se a gente pegar esse vetor que nós olhamos aqui em cima, nosso resultado final vai ter que ser de, de 30, porque foi o valor original que nós usamos aqui, né? Seguindo o exemplo aqui, vamos ter f ao quadrado igual fx. Meu fx vale 15, né? Então, eu vou ter 15 ao quadrado mais 15 raiz de 3 ao quadrado, que é a minha componente y, mais a componente z, que eu não tenho ali, que é zero. De novo, você não é obrigado a colocar essa componente z se ele não te apresentar nada, tá? E resolvendo aqui, f ao quadrado vai ser 15 ao quadrado é 225, mais 15 ao quadrado é 225, vezes a raiz de 3 ao quadrado, que é 3. F ao quadrado vai ser 225 mais 675. 225 mais 675 vai me dar 900, tá? Com isso, f vai ser a raiz quadrada de 900, que vai ser, olha só, 30. Com isso, voltamos para o nosso valor original. Então, gente, isso aqui foi tudo que a gente podia saber agora sobre as componentes de um vetor. A gente pôde calcular módulo, direção e sentido a partir das componentes de um vetor qualquer. E para a gente desmembrar um movimento, a gente vai calcular aqui pelo seno e o cosseno do meu ângulo original, tá? Então, gente, essa aqui foi nossa aula de hoje sobre componentes de um vetor. Como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar aqui nos comentários. Meu contato para aulas particulares também está aqui na descrição. E para mais aulas e para questões resolvidas lá do Halliday, não esqueça de se inscrever. Tá bom então, gente? Obrigado e até a próxima!